Carinhosamente acolhemos Antônio Tato e sua equipe e com calor no coração. Seja bem-vindo, a palavra toda sua. Estamos nas tuas mãos, debaixo das suas orientações. Uma salva de palmas. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Esta é a motivação que escolhi para iniciar esse trabalho, e não preciso fazer nenhum comentário a mais depois do comentário inicial do Padre Valdemar, porque ele, no primeiro momento, ele pediu que o Espírito Santo estivesse presente aqui. Sem ele nada é possível. Sem ele nada devemos realizar. Se esse texto nos convoca, nos chama a colocarmos a nossa vida, os nossos talentos, as nossas intenções ao serviço de Deus, para que isso aconteça, necessitamos do Espírito Santo. Por isso, digamos no íntimo do nosso coração: vinde, Espírito Santo. Sou Antônio Tato, tenho 67 anos e posso dizer com vocês com muita humildade que há 62 anos eu me dedico ao trabalho missionário. Tive a graça de iniciar o trabalho com 5 anos de idade. De que forma? Eu era coroinha, naquele tempo que se respondia a missa, que a missa era em latim. Então, não eram muitas pessoas que sabiam responder a missa em latim. Eu aprendi, e o padre então vinha, ele não tinha carro, ele tinha só um cavalo. Ele vinha visitar as comunidades. Quando passava na nossa comunidade, depois da missa, eu seguia com ele na garupa do cavalo para ir nas outras comunidades, porque as outras comunidades não tinham ninguém para servir a missa, ou não tinha um coroinha que respondia em latim. E nunca mais parei, pela graça de Deus. Por uma razão ou outra, sempre estive envolvido dentro do trabalho missionário. Mas ainda com aprofundamento durante 5 anos, estudei na congregação, uma congregação missionária do Verbo Divino, e depois continuei o trabalho como missionário leigo. Hoje nós estamos aqui, Fonseca, que está atrás, que acolheu carinhosamente a cada um de vocês, né, com um bom dízimo, né? Este é o bom dia do Fonseca. Ele sempre, quando liga para a gente, ele já começa com um bom dízimo, né? E entregando para vocês. O meu dízimo é para aquele de 2015 e o santinho do Senhor dos Milagres. Tudo isso vai ser utilizado, e nós vamos falar sobre cada coisa que hoje estará à disposição de vocês. Nos acompanha também um amigo, Virgínio, e durante esse dia estarão à disposição de vocês lá atrás. Depois a gente vai explicar sobre o material, sobre o kit para cada participante. MEAC, esse é o grupo do qual nós fazemos parte, já existe há 43 anos, e em 1982 então iniciou esse tipo de trabalho da pastoral do dízimo. Dízimo, um acontecimento feliz, começou em 1982. Por que nós dizemos que é um acontecimento feliz? Porque é um acontecimento extraordinário da nossa vida e da vida das pessoas com as quais nós nos envolvemos na nossa comunidade. Mas qual é o objetivo do MEAC? O MEAC nasceu
de um grupo de comunicadores que trabalhavam na televisão, cantores, produtores, artistas, humoristas, e depois, por causa do seu compromisso cristão, a partir de uma conversão, eles foram mandados embora dos seus trabalhos e não podiam mais continuar na televisão, porque senão estariam produzindo, ajudando a produzir a Babilônia. Para serem coerentes com a sua proposta, então, porque não aceitavam a produzir qualquer coisa a qualquer custo, então perderam o seu trabalho. Por que esse trabalho da pastoral do dízimo? Como começou esse trabalho da pastoral do dízimo? Eu não aceitava o dízimo, eu era contra o dízimo e combatia o dízimo dentro da igreja. E vocês podem imaginar um padre ter um paroquiano como Antoninho Tato, que além de não contribuir, de não aceitar, de ajudar nas necessidades materiais, ainda instigava os outros a não contribuir. E sempre a gente vinha com aquela desculpa: a igreja é rica, a igreja não precisa de tanto dinheiro, o padre não precisa de tanto dinheiro. E isso era uma bronca que eu tinha, e era um problema sério, porque eu me metia em muitas confusões dentro da comunidade e atrapalhava a vida de todo mundo. Mas você não acabou de dizer que desde os 5 anos de idade você era missionária? Esse que é o problema. Viajava pregando o evangelho como missionário leigo e tinha toda esta confusão que eu aprontava dentro da nossa comunidade quando pediam, quando necessitavam da nossa contribuição material para realizar, enfim, os trabalhos de evangelização. Viajando pelo Brasil, fui observando a necessidade das paróquias. Isso tudo ia me questionando, né, com aquilo que eu pensava e aquilo que eu enxergava. Agora, por que essa bronca? Por que essa aversão? Por que essa raiva contra a igreja, que era raiva mesmo, e de modo especial contra os padres, quando os padres falavam que precisavam da nossa contribuição? Sempre amei muito os padres, mas quando falava sobre isso, já entrava o problema. Por quê? No Rio Grande do Sul existe ainda hoje, né, e em muitos lugares do Brasil, que o padre durante o ano visita as famílias, e lá visitavam todas as famílias, em toda aquela comunidade nossa lá da roça. Então ele ia casa por casa visitando as famílias para rezar com a família, para abençoar a família, e aproveitava para fazer a coleta para a festa do padroeiro. Então chegava lá na casa e olhava, né, primeiro todas as coisas, né? E tem um tio, o tio Zé, e ele é muito interessante. O tio Zé, o padre foi na casa dele, e o padre, antes de abençoar a casa, falou: vamos dar uma volta, vamos ver aí como é que é, parece que você, do ano passado para cá, tem uma evolução aí. Sim, padre, aconteceram muitas coisas boas, graças a Deus, está indo tudo bem. Então visitava o chiqueiro dos porcos, lá e vira muito porco lá dentro, né? Aí era no galinheiro, tinha muitas galinhas, aí lá no curral tinha muitas vacas, e agora ele tinha colocado até aquele sistema automático de ordenha, né? Então o padre elogiando, e o tio Zé, ele ficava contente, né, com os elogios do padre: mas você é caprichoso, mas você é um trabalhador, e Deus continue te abençoando. Aí foi no galpão: mas você construiu um galpão novo? Sim, aquele era pequeno, a safra, percebi que ia dar uma safra boa, construí esse aqui maior, e entrou lá dentro, tinha arroz, feijão, milho, batatas, mandioca, tinha alho, cebola, tinha de tudo, lotado, né? E na quando voltaram lá para casa, ele rezou, abençoou, e aí então sentou e disse assim: bom, agora vamos ver a coleta para a festa do padroeiro. Aí começou a notar: você está bem, bom, podemos pôr 2 porcos aí, não podemos? Aí anotou 2. As galinhas, tem bastante, né? E a minha tia Maria, né, ela tem jeito assim: padre, mas ela já começou a desconfiar da coisa, né? Aí o padre falou assim: vamos colocar aqui 4 galinhas. Aí falou assim: bezerro, né? A coisa melhorou muito. Você pode dar 2 bezerros, né, Zé?
O Zé começou a ficar preocupado, eu vou ter que dar uma distraída nesse padre. Esse padre está sendo muito... Aí falou assim, padre, o senhor não gostaria de um copo de vinho? Oh, sim, eu vi, você inclusive tem pipas novas, melhorou? Pois é. Então, oh, Maria, traz vinho aí para o vigário. Aí ele foi lá, trouxe um prato, colocou na mesa, uma colher, e o padre olhou aquilo, e educadamente pegou a colher e começou a tomar o vinho. Foi tomando o vinho. Aí terminou, entregou o papel para o Zé, levou a cópia dele para o ano seguinte fazer a conferência e foi embora. E o Zé falou, Maria, mas que história é essa? Tá certo que a gente não tem taça para tomar um vinho, para dar um vinho para o padre, mas pelo menos aquela caneca de alumínio aí, você podia ter dado a caneca para ele tomar vinho. Não, Zé, não podia fazer isso não, porque na hora que ele ia beber o vinho, na caneca ele ia olhar para cima e ia ver salame pendurado e ia pedir salame também. E aí o padre chegou na nossa casa, veio nos visitar, como sempre, e a presença do padre era sempre motivo de muita alegria. E lá ele abençoou toda a família, e como sempre também, então, Jacó, o ano passado se deram um leitão, 2 leitões, porque nós estamos construindo a catedral. O ano passado se deram 2 galinhas, pelo menos 4 galinhas, né, dona Inês? Estamos construindo a catedral, precisamos. Jacó, 2 anos que você não dá o bezerro, vamos colocar um bezerro. E foi colocando as coisas. No final, ele deu uma cópia para meu pai, uma cópia ele destacou, ele ia entregar para os fabriqueiros. Quem eram os fabriqueiros? As pessoas que tomavam conta da comunidade, chamavam-se fabriqueiros. Seria hoje as nossas equipes daí da coordenação paroquial, né? O conselho paroquial. Uma terceira cópia ia lá na sede, para conferir quando aquela comunidade levaria, se todas as famílias entregaram tudo. E uma cópia ficava no talão do padre. O ano seguinte, ele voltaria, tinha o histórico, né? Quando o padre foi embora, a minha mãe foi para a cozinha e eu percebi que ela estava chorando. Meu pai estava num canto, triste. Eu com 7, 8 anos pensei, por que a mãe chora e o pai está triste? Se a presença do padre é um motivo de tanta alegria. E depois, com algum tempo, eu fui entendendo o que estava acontecendo. Tudo aquilo que o padre tinha anotado, nós não tínhamos absolutamente nada. Estávamos vivendo uma situação de pobreza tão grande que muitas vezes a minha mãe tinha dificuldade de colocar as coisas na mesa para que a gente pudesse comer alguma coisa. Mas era feio não entregar aquelas coisas na comunidade. E o pobre é assim. O pobre se sente humilhado, ele se sente envergonhado quando ele não pode cumprir com as suas obrigações. Então era feio não entregar lá na comunidade naquele dia. Meu pai então fez um empréstimo no banco, hipotecou a última coisa que nós tínhamos, um pedaço de terra, e comprou todas aquelas coisas, e no dia certo foi lá com muita alegria, tranquilamente entregou. A nossa pobreza era tão grande que no ano seguinte, quando o padre retornou para abençoar a nossa casa e fazer nova coleta, nós não tínhamos pago ainda a dívida do ano anterior. Foi feito um novo empréstimo, e sobre aquele empréstimo, vocês então podem imaginar. E aí nasceu, então, à medida que eu fui entendendo isso, essa minha raiva, minha revolta contra a igreja, ou contra o padre. E fui crescendo com isso. E as coisas não se afastavam, cada vez ficavam piores. Por quê? À medida que a gente vai assumindo responsabilidades dentro da igreja, as coisas que nos incomodam, elas também progridem, elas também crescem na mesma proporção da responsabilidade que nós assumimos, né? E aí, viajando pelo Brasil, pregando, vendo a necessidade das comunidades, eu comecei a pensar,
Eu sou administrador de empresa, eu sou contador, ajudo centenas de empresários a resolver seus problemas financeiros, modéstia à parte, com resultados extraordinários. Há 43 anos me dedico a isso. E aí eu comecei a ver aquelas paróquias, aqueles padres com tanta dificuldade, e comecei a pensar: eu ajudo tanto empresário com os dons que Deus me deu, e o que eu estou fazendo para a minha igreja com esses dons? Voltei para casa daquela viagem muito questionado, porque encontrei um padre que, para poder sobreviver, tinha que plantar as próprias coisas na roça. A comunidade é uma região muito pobre, aquela seca terrível do Nordeste, então a dificuldade. E eu voltei muito penalizado, depois de conviver o final de semana com aquele padre, e pensei: preciso encontrar uma solução. E foi aí então que eu resolvi falar com um padre sobre o meu problema. Padre, como é que é? Eu tenho que dar 10% de dízimo mesmo à igreja? Meu medo é que ele dissesse que sim, né? Mas ele era meu amigo e ele disse: não, Antoninho, dá 2% e está tudo bem. Eu pensei: olha, por causa de 2%, eu não vou ficar com peso na consciência. Eu fiz o cálculo de 2% sobre o meu salário e pensei: vou entregar e está tudo resolvido. Mas quando vi o resultado na máquina calculadora, eu pensei: por quê? Eu vou dar todo esse dinheiro para o padre? Mas de jeito nenhum. É muito dinheiro para o padre. Aí, lógico, o questionamento vai aumentando. Fui falar com outro padre e o outro padre falou: não é 10% não, né? Fica despreocupado. Dá 1% e está tudo bem, dá o centésimo, está tudo bem. Bom, melhorou, né? Por causa de 1% vamos ficar com um problema? Não, vamos resolver essa questão. 1% sobre o salário, cada um pode fazer a sua conta. Eu fiz a minha e eu pensei: não, é muito dinheiro para dar para o padre. Você deve estar pensando: você devia estar ganhando bem, né? Se 1% é muita coisa. O problema, gente, é que quando a gente não está disposto a dar nada, qualquer coisa é muita coisa. Essa que é a questão. Não está ganhando muito, não. Aí eu fui falar com o terceiro padre e ele disse: Antoninho, você dá o que você quiser. Eu falei: agora sim, eu não quero dar nada. O problema, quando a gente está questionado, não é qualquer resposta que preenche o vazio que está dentro de nós. E aí nós temos que ir mais a fundo. Procurei um pastor protestante e ele, através da Bíblia, me mostrou muitas coisas bonitas, deu testemunho. Só que quando terminou aquela reunião, eu estava mais preocupado ainda, porque se eu não estava disposto a dar 1% do meu salário de dízimo, imagina se eu ia dar os 10% que ele estava tentando me convencer. Aí eu pensei: o meu negócio é ir buscar a informação na própria Bíblia. E fui lá então e comecei a ler. E tudo aquilo que eu encontrava sobre dízimo, eu comecei a escrever e fazer pequenas reflexões. Mas comecei a perceber que aqueles textos que começavam a mexer comigo, né, também aparecia muitas vezes a oferta. E o dízimo, quando aparece na Bíblia, ele sempre vai falar da imposição da lei, da obrigatoriedade, fala de bênçãos, mas também fala de maldição se você não der o dízimo. Então, enfim, as coisas estavam mexendo demais comigo. A palavra oferta não, sempre aparecia de uma forma positiva. Um acontecimento, algo extraordinário na vida da pessoa, e numa explosão de alegria, de algo que brotava do interior da pessoa, ela então se manifestava e fazia suas ofertas alegres, felizes, e sempre de uma forma positiva. Então comecei a pesquisar também sobre a oferta e fazer pequenas reflexões sobre o dízimo e sobre a oferta. O grande problema nosso, muitas vezes, e é utilizado bastante nos programas de rádio dos nossos irmãos separados, é quando nós utilizamos os textos da Bíblia fora do contexto. Nós podemos ter
problemas, pode ter problemas, ou apresentar uma reflexão distorcida daquilo que é o verdadeiro sentido. Então, todas as vezes que eu encontrava um texto na Bíblia sobre o dízimo, eu o encontrava na passagem da leitura. Hoje é fácil, a gente entra no Google, coloca lá a palavra dízimo na Bíblia, aparece todos os textos da Bíblia onde o dízimo é citado, né? Naquele tempo não existia isso, não existia essa possibilidade em 1982. Isso é coisa tudo nova, né? Então eu fui lendo da primeira página até a última página da Bíblia para encontrar esses textos e fazendo essas reflexões. E foi aí que realmente a palavra de Deus mexeu comigo. Não foram textos separados, isolados, né, para criar confusão na cabeça da gente. Então, é ler sempre todo o capítulo, para a gente poder entender o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos dizer. Foi a partir daqueles textos que nós preparamos o livro Dízimo e Oferta na Comunidade, com todos aqueles textos da Bíblia que eu encontrei, com aquelas reflexões que eu fiz, que mudaram a minha vida. Nós colocamos então nesse livro, e foi quando iniciamos um trabalho nas comunidades. Mas antes disso, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que a partir daquela leitura, eu tinha todos os textos já refletidos, escritos lá, feitas minhas meditações, e pensei, vou falar lá na comunidade sobre o dízimo, vou resolver esse problema. Agora eu sei tudo sobre dízimo, agora eu sei tudo sobre oferta, vou pregar. Eu era o animador da comunidade. O padre vinha uma vez por mês e nos outros 3, 4 domingos nós fazíamos a liturgia, a celebração, distribuímos a Eucaristia, enfim, aquelas coisas das comunidades eclesiais de base. E esta era uma comunidade numa favela, chamada Favela João Paulo I. E lá naquela comunidade de João Paulo I, então, eu preguei sobre o dízimo. E o interessante era que nós tínhamos instalado alto-falantes, e num raio de 5 quilômetros, naquela favela, a comunidade estava no alto, todo mundo era obrigado a ouvir o que a gente fazia naquele salãozinho comunitário, né? Era uma confusão danada, mas dava tudo certo. E eu preguei sobre o dízimo. Quando eu terminei a pregação, pensei, vamos ver se entenderam. Então no ofertório eu disse, hoje nós não vamos mais passar a sacolinha, não. Todo mundo vai levantar do seu banco, vai passar aqui na frente do altar, vai depositar a sua oferta aqui na frente do altar. Eu fui primeiro, passei, coloquei a minha oferta e animando, levanta todo mundo. Essa é uma técnica boa, né? A gente, para poder fazer com que o pessoal venha para frente, diz, ó, vamos ficar todo mundo em pé. Aí todo mundo fica em pé. Isso aí quando o padre que pede, né? O pessoal todo levanta. Vamos ver por que está mandando ficar em pé. Talvez a liturgia manda isso. Agora venham caminhando, todo mundo para frente. E assim todo mundo participou, querendo ou não, do ofertório. Evidentemente, passando na frente do ofertório, então alguém colocava lá uma nota, eu olhava aquela nota pequena, pensei, eu acho que esse cara não entendeu nada não. Então animando, cantando tal, mas de olho na bandeja. Passava um outro, colocava uma nota melhor, esse parece que entendeu. Aí o outro vinha na frente, simplesmente se inclinava diante do altar e embora não colocou nada, esse está perdido, esse não tem jeito. Ou não entendeu nada, ou realmente não quer saber de nada. E foi assim. Mas entre as pessoas que fizeram as suas ofertas, uma senhora. Ela era viúva, tinha um filho que tinha problemas mentais, morava na favela, não tinha como sobreviver. A comunidade arrumava uma cesta básica todo mês e entregava para ela. De repente essa mulher veio e colocou uma nota de 200 cruzeiros. 200 cruzeiros ao dinheiro da época. E eu fiquei olhando aquela nota de 200 cruzeiros e pensei, se ela colocou 200 cruzeiros, quanto que eu deveria ter colocado?
eu também tinha colocado 200 cruzeiros. E achava que era muita coisa. Podemos calcular no dia de hoje, seria R$2. R$2. Claro que para minha cabeça R$2 para tal da oferta era muito dinheiro. Ela colocou aquilo e eu pensei, se ela deu R$2, eu devia ter colocado pelo menos 20, que seria um absurdo, mas deveria ter colocado pelo menos 20. E aí fiquei meio constrangido dar continuidade àquela celebração. E perguntei, o que vocês acharam? Depois da pregação, eu queria elogio, né? eu queria aplausos. Depois da pregação que eu fiz sobre o dízimo, sobre a oferta, e da experiência de vocês passarem diante do altar, o que vocês sentiram? Aí uma senhora levantou logo a mão. Ela disse, eu entendi que hoje eu ofereci o que eu tenho de mais importante a Deus no ofertório. Eu ofereci a minha filha. Ela estava com um nenê no colo, um nenê de 2 meses. Agora, esta minha filha não me pertence mais, ela pertence a Deus. Eu tenho que cuidar direitinho dela. Eu não tinha pensado nisso. Meu negócio era pensar em dinheiro, naquilo que as pessoas colocavam na bandeja. Um outro levantou a mão e disse, hoje não tinha, eu percebi que no altar para Deus não tem pobre e nem rico. Eu pensei, isso é malandro. Eu vi que ele não colocou nada. Porque hoje nós podemos oferecer todos algo importante que é só nosso. Cada um ofereceu o que tinha. Eu me ofereci. Eu não tinha pensado nisso. Eu voltei para casa, peguei aqueles textos todos que eu tinha escrito e fui ler de novo. E todos os textos, evidentemente, foram mexendo comigo, mas Malaquias 3,10 foi o que mais impactou. Pagai os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazeis a experiência, diz o Senhor, e vereis se não abro os reservatórios do céu e vos cubro de bens muito além do necessário. Eu fiquei meditando sobre esse texto que eu já tinha lido, que já tinha escrito. Fiquei meditando e falei com a Inês, a minha esposa. Inês, olha aqui esse texto. Ela disse, bonito, melhor ainda se a gente fizer o que está mandando. A Inês foi uma mulher extraordinária. E essa simples observação dela, eu disse, então tá bom, então vamos contribuir com o dízimo, claro. E quando chegou no final do mês, quando ela recebeu o salário, ela pegou o dízimo dela, colocou no envelope e me entregou. Ela disse, junta com o teu e entrega o meu também. Aí eu abri o envelope, olhei, falei, Inês, o que é isso? Tudo isso, compadre? Ela falou, é o dízimo, é meu dízimo. Mas é muito dinheiro, Inês. Não, é só o dízimo, mas é muito dinheiro. E aí começou a discussão, começou a briga de sempre, que eu provocava. Ela doce, humilde, simples, mulher extraordinária, mas eu sempre arrumava um jeito de arrumar uma confusão. Principalmente quando as coisas não iam bem comigo. Eu tinha que desabafar com alguém, eu tinha que descontar em alguém. E aí eu ia descontar em quem? Em quem não revidava. Toda vez que impunha algumas coisas, a Inês dizia, sim, Toninha, tudo bem, você tem razão, você tem razão. E aquilo fazia com que eu me sentia importante, inteligente, eu sabia tudo, as minhas ideias eram sempre as melhores, porque a Inês sempre me dava razão. Isso foi durante muito tempo, né? E vinham os filhos, aquela situação toda. Mas no sábado à tarde, não sei porquê, mais uma daquelas situações pessoais, eu não estava bem, e não sei também porquê, por motivo nenhum eu arrumava encrenca, e começamos a falar algumas coisas lá para a Inês. E ela não revidava, e ela dizia, sim, tudo bem, você tem razão. E quando um não quer, dois não briga, e eu meio chateado, saí por algum canto, mas não estava bem. Eu voltei, ela estava na sala fazendo
as coisas dela lá. Eu disse: Inês, eu falei aquelas coisas lá, sabe o que é, Inês? Às vezes eu penso que eu sou um idiota. Ela disse: sim, você tem a razão. E foi o momento da graça, porque a partir daquele momento eu percebi que a Inês não revidava, mas como era uma pessoa de oração, ela não falava comigo, ela continuava falando com Deus. E também com relação ao dízimo, então, ela disse: e aí, se não é 10%, quanto você acha que devemos dar? Falei: olha, na hora, raciocínio rápido, falou em dinheiro, pensou rápido. Aí falou: olha, o padre falou que era 2%, outro padre falou que era 1%, e outro falou que a gente podia dar o que a gente quisesse. Então eu quero dar 3%. Aí satisfaz todo mundo, né? 3%. Tá bom, vamos dar os 3%. Aí começamos a dar os 3%. Mas eu não devolvi o que estava no envelope, né? A porcentagem dela. Eu fiquei com todo o dinheiro dela. Ela deu 10. Eu peguei daqueles e dei como se fosse os 3% dela e meu, e ainda sobrou algum no meu bolso. E durante 3 meses foi assim. Ela nem percebeu. Ou se percebeu, ela deveria estar pensando: ele tem razão. No final do 3º mês ela disse: Antoninho, você percebeu que o que nós demos de dízimo durante esses 3 meses não fez falta? É verdade, nós pagamos todas as nossas contas. Pela primeira vez nós não temos dívida. Ela disse: você não percebeu que nós economizamos nesses 3 meses justamente na doença da Cristiane? Quem é a Cristiane? Nossa 3ª filha. Kátia, Leonardo, Cristiane. Depois veio o Daniel. A Cristiane, nossa 3ª filha, nasceu com um problema. E quando ela tinha 3 anos e meio de idade, os médicos disseram: a doença dela não tem cura. Ela não vai viver muito tempo. Podem se preparar. E foi um choque muito forte, muito doloroso para a Inês e para mim. A gente gastava mais da metade do salário na doença dela. E agora a Inês disse: você não percebeu que nós economizamos nesses 3 meses justamente na doença da Cristiane? Não tinha mudado nada com a Cristiane. Continuava do mesmo jeito. Continuava condenada à morte em pouco tempo. Nós não tínhamos condições de buscar outras alternativas. Inês e eu trabalhávamos, ganhávamos pouco. Os dois juntos, 5 salários mínimos. O tempo que o salário mínimo era $50. Então, vocês vejam que os 2% e 1% era muito pouco. Mas é aquilo: se eu não estou disposto a dar nada, qualquer coisa é muita coisa. Agora estávamos diante de realidade. Economizamos, pagamos as nossas contas, apesar do problema que ainda tínhamos com a filha. A Inês disse: veja como Deus está nos abençoando. Se nos abençoou com 3%, vai nos abençoar muito mais com 10%. Vamos dar o dízimo integral? Falei: Inês, se está dando certo, se está funcionando, não mexe nessas coisas. Ela insistia para darmos os 10%, então eu peguei uma folha, administrador de empresa, contador, é fácil fazer essas coisas. Fiz uma relação de todos os nossos compromissos, com 3% de dízimo, e mostrei para ela: se colocar 3% do dízimo, a conta está baixo. Se colocar 10%, vai faltar. Onde que nós vamos buscar o dinheiro para pagar a diferença? Ela disse: Antoninho, eu não sei, mas eu acho que também não é problema meu. A única coisa que eu sei e lembro bem foi que naquele dia lá na comunidade você pregava e você dizia que devemos confiar em Deus e que Ele é fiel. E agora nós estamos vendo que é verdade. Com 3%, olha como e o quanto Ele nos abençoou. Você não acredita? Você não confia? Você tem medo de quê?
Ou você não acredita naquilo que você prega? Aí eu pensei, eu prego, mas ela é que está entendendo. E a partir daquele momento, nós decidimos dar 10% no 4º mês. E os 10% também não fez falta. Nesse 4º mês, a nossa filha ficou curada. Os médicos não conseguem entender, não conseguem explicar, não sabem o que aconteceu com a Cristiane. Acabou o problema de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia do problema dela, ela tinha uma rachadura no crânio e entrava este dedo, era mais de 1 centímetro, o crânio aberto, em função da doença, talvez da pressão, sei lá. O problema era sério, neurológico, não tinha cura. E ela realmente estava ficando bem doida, bem doidinha. Nunca tinha dado um sorriso, nunca tinha falado papai e mamãe. E nesse dia, quando nós fomos levar a primeira vez o 10%, quando eu cheguei em casa, desci do carro, quem veio ao encontro gritando: papai, papai, que bom que você já chegou, veio, me abraçou, me deu um beijo. Pela primeira vez. Sorriu pela primeira vez. O que é que vocês acham que eu deveria pensar? O que é isto? Que resposta é essa? Então eu nunca tive dúvida o que Deus estava me mostrando a partir daquele momento. E Inês e eu seguimos em frente. Agora poderíamos continuar viajando, pregando e dizendo mais coisas, melhores coisas. Então esse livro, Dízimo e Oferta na Comunidade, foi o livro que nós passamos a utilizar nas comunidades. Mas aí fica a pergunta: por que implantar o dízimo? Por quê? Nós temos que, em primeiro lugar, dentro da nossa comunidade, identificar algumas coisas. Qual é o motivo pelo qual o nosso povo não contribui com o dízimo ou não dá ofertas? Por que será que o povo, nós mesmos, temos dificuldade? Por isso eu quis contar a história para vocês, por que eu não dava dízimo, qual era o bloqueio. Então nós temos que, através de uma pesquisa, a pesquisa através da sensibilidade, é do dia a dia, é de ouvir, é de conversar com as pessoas dos plantões, enfim, quando a gente vai conversar com as famílias, né, para sentir qual é o motivo pelo qual as pessoas não contribuem. Não é chegar e dizer: por que você não contribui? Por que você não dá o dízimo? Né? Não é esse tipo de resposta. Mas a equipe do dízimo deve desenvolver a sensibilidade de perceber essas coisas, né? E tomar ações, fazer ações para resolver essas questões, né? Então, em primeiro lugar, identificar por que o povo não contribui, né? E depois disso, então, ver os mecanismos para ajudar, para que as pessoas possam entrar no clima ou na mística daquilo que nós queremos. Em 1974, os bispos reunidos em assembleia, como aconteceu a semana passada, o assunto do dízimo. Eles destacaram 6 pontos importantes que nós vamos ver agora. Gostaria que todos juntos lêssemos esse número 1. Todas as igrejas particulares devem ter como meta a implantação do dízimo como sistema de contribuição sistemática e periódica que substitua progressivamente o sistema de taxas. Então tinha alguma coisa que não estava funcionando. Nós vamos encontrar esse texto nesse livro Pastoral do Dízimo, número 8, Estudo da CNBB, que nesta Assembleia aprofundaram mais uma vez, e em novembro vai ser apresentado um texto, e provavelmente, eu acho que na Assembleia do ano que vem, nós teremos um novo estudo da CNBB para nos orientar sobre a caminhada da Pastoral do Dízimo no Brasil. Mas aqui nós já temos alguns destaques, né? Que todas as igrejas particulares têm como meta a implantação do dízimo. O que é que estava trazendo o problema?
sistema de taxa. Então, mudar para o dízimo progressivamente para acabar com as taxas. Significa que as taxas estavam trazendo algum mal-estar, ou não estavam resolvendo o problema. Enfim, nós temos que pensar nisso. Mas tem um segundo ponto que os bispos levantaram, e aí eu gostaria de pedir para que as mulheres lessem para a gente, bem alto, né? Haja E aqui está a chave: conscientização do povo e a nossa, dos agentes de pastoral, daqueles que vão trabalhar com o povo. Então, em primeiro lugar, nós temos que estar bem preparados e bem conscientizados para depois preparar e conscientizar o povo para fazer o dízimo acontecer, então, na nossa paróquia. Foi o segundo item. E os bispos disseram mais alguma coisa. Os homens agora, todos nós, vamos aí. As igrejas dentro do mesmo regional devem estar ajudando, fazendo circular as várias experiências. Aquela época, aquela pesquisa para sair esse estudo foi a partir de um levantamento de todas as paróquias que puderam dar alguma contribuição. Agora fizeram a mesma coisa. O ano passado pediram para que uma comissão mandasse questionário para as dioceses, e as dioceses mandaram, outras estão mandando ainda, vão mandar ainda, principalmente depois dessa última assembleia, contribuições, experiência, para, a partir disso, então, elaborar um novo estudo, novas orientações. E os bispos diziam ainda: os regionais cuidem de elaborar subsídios onde eles forem necessários e pedidos pelas igrejas particulares. Isto aqui não aconteceu e é muito difícil de acontecer. O que é que a igreja no Brasil pode fazer? Como palavra dos bispos, não como documento, que eles não fizeram isso como documento final, mas como estudo e orientação. Então, podem dar diretrizes, mas fazer um subsídio que sirva para o Brasil todo é impossível. Nós do MEAC já fizemos o trabalho da pastoral do dízimo em mais de 4.000 paróquias e visitamos lá o Brasil inteiro, e nós sabemos que são realidades completamente diferentes. Ontem estava no encontro igual a este na diocese de Guarulhos, em São Paulo. A realidade de Guarulhos é diferente, é uma cidade com 1,5 milhão de habitantes concentrados, né? Uma realidade completamente diferente da realidade de cada paróquia de vocês aqui da diocese de Marília. Então, o subsídio, né, nacional, vindo da CNBB, realmente não aconteceu e é difícil e talvez desnecessário. Nós vamos sentir isso por quê? Os organismos nacionais prestam aos regionais a devida assessoria, ok? Né? E aqui sim, aqui nós temos uma orientação, vamos ler todos juntos. Cada igreja particular então, cada diocese, o bispo, ele vai sentir o momento, quando acha que deve dar o início a esse processo, né? De acordo com a sua realidade, de acordo com as suas necessidades. Mas tem esse texto que vamos ler junto para poder fixar também. Todos. O dízimo é meta a ser atingida. Não é mera exortação ou objetivo de desejar. As igrejas particulares devem buscá-la. Este é talvez o texto mais interessante de todos esses dos 6 pontos que nós apresentamos, porque o conselho, ou diria, o desejo lá no íntimo de cada bispo, né, é que isso se torne realidade, que a gente pense com carinho, que a gente tente, vai caminhando, vá fazendo um processo até conseguir realmente implantar o dízimo, fazer o dízimo acontecer.
para que o dízimo não seja uma palavra utilizada e talvez muitas vezes distorcida, isso é coisa de protestante. Não, dízimo é coisa nossa, dízimo é coisa de igreja, dízimo é coisa de cristão, de filho de Deus, acima de tudo de filhos de Deus, porque é uma prática, né, de todo dos que nos antecederam, né, desde Abraão. Enfim, dízimo é coisa nossa. E aí pergunto, dízimo então, que nós estamos aqui preocupados com isso, dízimo é uma forma de arrecadar dinheiro para a igreja? O que vocês acham? Ontem, lá em Guarulhos, o bispo, ele, na homilia, teve missa primeiro, depois na homilia, ele dizia, a questão do dinheiro. Ele falou, nós sabemos arrecadar dinheiro. Nós fazemos bingo, nós fazemos feijoada, nós fazemos baile, nós fazemos quermesse, enfim, rifas, e a gente descobre. Aí ele mostrou, vocês estão vendo esse ambiente aqui? Ficou bonito, né? Um lugar lá, um centro de informação muito bonito, organizado, planejado, uma coisa espetacular que a diocese fez há pouco tempo, porque lá está tudo novo. Ontem, então, a gente viu aquelas condições bonitas, boas, para um grande trabalho como aquele de ontem, né? Então a gente consegue ganhar dinheiro. A questão que nós precisamos refletir a partir de agora, é de que forma nós vamos ter os bens necessários que evangelizam, que nos ajudem no processo de evangelização. E vocês podem ter certeza, 1982, estamos em 2005, 33 anos, nós estamos viajando, pregando sobre o dízimo, tanto no Brasil como em outros países, e nós temos visto o que é que acontece com uma igreja quando ela começa a ser alimentada materialmente com o dízimo, com as ofertas espontâneas das pessoas que passam a dar conscientemente. Muda completamente, tudo muda, a participação, a mentalidade, a alegria, enfim, nós chegamos à conclusão, não existe nada mais legítimo para manter a igreja do que o dízimo. E dízimo mesmo, não é inventar outro nome, como os bispos disseram, mesmo que não represente a 10ª parte, mas vamos manter a palavra dízimo, porque é bíblica, porque é tradicional, porque ela dá uma resposta interior como nenhuma outra palavra. Então, se eu dou R$50 por mês como dízimo, este é o dízimo que eu posso dar, isso é tudo que eu posso oferecer, isto responde lá internamente. Então, nos outros países onde a gente teve encontros internacionais, eles não quiseram utilizar a palavra dízimo. Quando o Brasil apresenta a sua proposta, quando o Brasil apresenta a sua experiência, todo para. 2 encontros internacionais, todo mundo queria saber a experiência do Brasil. E ficavam encantados. E disseram, como vocês tiveram coragem de manter isso? Coragem não. Espírito Santo falou pela boca dos bispos e mantiveram a ideia, a orientação, e nós continuamos pregando isso. Então, dízimo não é uma forma de arrecadar mais dinheiro para a igreja, é algo muito mais profundo, muito mais importante. Dízimo é uma pastoral, uma catequese para todos sermos igreja, que nos compromete, que nos envolve, que nos dá uma resposta interior. Por isso, o dízimo deve ser uma opção. Em primeiro lugar, uma opção diocesana. Se a diocese quer, o dízimo acontece. Se a diocese não quiser, não vai acontecer. Se for uma decisão diocesana, então aí a questão vai para a paróquia. Se o padre quiser, vai acontecer. Se o padre não quiser, não acontece nada. Porque é o coordenador, é o administrador, é o pai espiritual, é o guia. Então, ele precisa, em primeiro lugar, fazer a opção.
Se a paróquia fez a opção, uma equipe organizada, treinada, né, de missionários como vocês que estão aqui, vai fazendo esta opção, vai ajudar para que as pessoas também façam a sua opção. Se temos a opção, tudo começa a dar certo. Nós temos aqui um esquema que gostaríamos de apresentar, né? Não tenha medo de dar um passo muito grande quando necessário. Não se pode saltar por cima de um abismo dando 2 saltos pequenos. Não podemos, não é verdade? Eu só queria controlar um pouquinho. Como é que nós estamos? Ah, ok. Então, não importa se o desafio é grande ou é pequeno, nós temos que nos preparar para dar o salto conforme a necessidade, para não cair no precipício. Então, precisamos de metodologia, precisamos de um esquema, né? Um esquema para implantar o dízimo. Mas eu disse antes que precisamos identificar quais são os problemas pelos quais o nosso povo não contribui. Quais são as causas, para que a gente não fique só atacando os efeitos, para ir às causas. E uma pesquisa mostrou isso daí, a resposta do povo: falta de prestação de contas da paróquia. 89% acham que a paróquia não é transparente, não mostra, né, claramente o que é feito com o dinheiro que as pessoas eventualmente vão entregar ou entregam. Segundo lugar, falta de um trabalho de conscientização. Por isso os bispos foram inspirados dizendo que haja um intenso trabalho de conscientização do povo e dos agentes do pastoral para fazer a pastoral do dízimo acontecer na nossa paróquia. Então, conscientização, o próprio povo identificou isso. Ou seja, não sabem o que é dízimo, para quê, não sabem. Mau uso do dinheiro na paróquia também é um outro problema que uma equipe que administra, que é o conselho paroquial, precisa zelar para aquilo, por tudo aquilo que as pessoas entregam com muito sacrifício, né? Então, mau uso na aplicação. 36% responderam inibição ou falta de orientação. Isso a gente identificou da onde vem essa pesquisa. Por quê? Essa foi uma pesquisa que a Revista Católica fez e publicou lá nos primeiros números da Revista Católica, né? E eu resolvi fazer a minha própria pesquisa. Então, cada vez que eu vou no lugar, hoje não fiz porque não lembrei. E, na verdade, esqueci de distribuir um papelzinho onde eu faço uma pesquisa sem explicar nada, e quando chega nessa hora, mostro a pesquisa que nós temos geral, e no final eu mostro a pesquisa. Vocês que não sabiam que eu ia apresentar isso, responderam. Olha, é impressionante, não muda. Hoje, esta é a pesquisa que eu tenho do Brasil. Isso, mais ou menos 6, 7 mil pessoas já responderam isso. E está bem próximo àquilo que a Revista Católica, a Paróquias, divulgou. Por exemplo, no primeiro item, ele aparece 80%. Nós temos hoje no Brasil 89%. Então, inibição. Onde aparece essa resposta? Nas comunidades mais do interior. O povo é mais simples, mais humilde. Então, para não dizer, não sabemos porquê, ou seja, falta de conscientização, então, inibição, sei lá, falta de orientação, ninguém falou nada, né? E também falta de prestação de contas na mudança de padres, né? Nunca imaginei. Engraçado, todo lugar aparece isso. Eles respondem, aí 52%, não é pouco. Significa que o povo não fica contente, porque quando chega outro padre, o padre com certeza reclama que não ficou, enfim, o padre que saiu não deixou uma prestação de conta, não passou o bastão, sei lá, né? Essas preocupações devemos ter. Falta de projetos sociais, 45%.
E o último, contra-testemunho, ostentação do padre. 36% ainda aparece. Por isso nós temos que dizer que o Papa tem razão. O Papa começou puxando a orelha primeiro dele mesmo. A minha culpa, meu pecado, sou pecador como todo mundo, né? Me ajudem, rezem por mim, porque senão a barra vai pesar para o meu lado, né? Humildade, primeiro ele. Primeiras palavras dele foi para os padres, dizendo: vamos lá no meio das ovelhas, vamos sentir o cheiro das ovelhas, sentir o cheiro do povo, vamos sair da sacristia, vamos ao encontro do povo, né? Vai lá, visita a casa, abençoar a família em loco. Você faz isso, padre? Eu sei. A realidade de cidades, a realidade da cidade hoje é difícil, mas sabe qual que é a tática? É convidar o padre. Padre, gostaria que o senhor fosse na nossa casa para abençoar a nossa casa. Eu descobri lá em São Paulo que o padre não ia porque as pessoas, ele achava que ia se intrometer. E quando eu dei um testemunho uma vez na nossa comunidade, o padre não tem mais sossego, mas também come bem agora. Porque ele é convidado muitas vezes para ir lá jantar na casa, para abençoar a família, passar umas horas juntos. Gente, é muito saudável. Inês e eu, durante 26 anos, o aniversário de casamento foi celebrado um jantar com o padre da nossa paróquia, ou com o bispo, ou com as irmãs que trabalhavam na nossa paróquia. Algumas vezes a gente fazia todo junto, mas isso era um compromisso nosso, né? Era o nosso carinho com os padres. Durante 26 anos a gente fez isso. Depois a gente continuou fazendo, só que aí a família reclamava e falava assim: por que só você com os padres? Por que você não nos convida? Então venham. Daí para frente a família toda. E aí criou-se um hábito dentro da nossa família até hoje. Uma unha encravada é uma desculpa boa ou um motivo bom para a gente fazer um churrasco, fazer um almoço e junta 80, 90 pessoas, que é toda a nossa família em São Paulo. Todo mundo que veio do Rio Grande do Sul, que largou tudo lá, que hoje está em São Paulo. Então criou esse hábito bonito, né? Falta da pastoral do dízimo com credibilidade, 29%. Ou seja, a equipe do dízimo sem credibilidade, uma equipe do dízimo que não transmite confiança, né? Então essas são algumas causas que vocês podem tentar identificar na paróquia, para tentar descobrir a partir delas o que devemos fazer para que a gente possa realizar um trabalho de implantação do dízimo dentro desta organização, celebração, implantação e manutenção. Ou seja, o esquema completo nós temos aí. O esquema que eu quero apresentar para vocês a partir desse momento é este: organização com investimento material e equipe, celebração, animação missionária e conscientização missionária, e implantação, plano financeiro, plano pastoral e painel do dízimo, e por último, manutenção, celebração da vida do dizimista e a prestação de contas. Estes 4 itens: organização, celebração, implantação e manutenção. Nós vamos, como é que está? Vocês gostariam de dar uma paradinha agora para ir para o banheiro, tomar água e tal? Ou vamos em frente e daqui a meia hora paramos? Aí tem que ser meia hora. Preferem parar agora? Quem prefere parar agora com... Vamos continuar então. Vamos continuar. Muito bem. Meia hora, menos que isso, claro, vai ser menos que isso. Vou apresentar o primeiro item. A primeira coisa que nós devemos ter dentro da organização, o investimento, tá? O que significa investimento? Não é uma despesa, não é uma lâmpada que queima e precisa ser trocada.
Investimento é todo um valor que a gente coloca dentro de um projeto, com uma organização, com um objetivo para ser atingido. O objetivo é, se é investimento, que esse investimento retorne. Então eu coloco um dinheiro para um negócio que vai me dar rendimentos para que eu possa recuperar esse dinheiro inicial, esse investimento, e possa depois viver, sei lá, dos lucros, dos benefícios daquilo. Muito bem. Então as empresas, elas investem. No que as empresas investem? Elas investem dentro daquilo que é o objetivo dela. Para quê? Para o crescimento da empresa, para obter lucro, enfim, para que haja o crescimento. E a igreja? Nós, a igreja, devemos investir? Esta é a pergunta. E a resposta, claro, todo mundo concorda que devemos investir. A questão é onde a igreja investe. Então, o nosso investimento dentro da igreja está nas pastorais, nos meios de comunicação para realizar o trabalho pastoral, na formação de liderança, né? Diferente do empresário que precisa fazer com que aquele investimento lhe dê retorno, para ele ter lucro, é o objetivo dele, para ser feliz, mas também para aumentar o seu negócio, para consolidar o seu negócio. Como que a igreja deve fazer esse seu investimento? Cada empresa tem a cabeça do seu presidente, o dono, ou de um conselho, ou da matriz. Nós também temos o presidente da CNBB, secretário, foram eleitos agora, e o vice-presidente, Dom Murilo Krieger, é o responsável, foi ele que levantou a questão nas assembleias passadas sobre a retomada da pastoral do dízimo. Ele hoje é cardeal de Salvador, o bispo Primaz, e ele é um grande amigo. Comecei a trabalhar com ele em Ponta Grossa, mas o Fonseca conheceu ele. Como é o nome da cidade onde você o conheceu? Maringá, mas já como bispo. E ele veio da onde? Taubaté. Taubaté é a cidade vizinha do Fonseca, e foi lá que o Fonseca o conheceu quando ele foi ordenado. Aí depois ele foi ser bispo em Ponta Grossa, depois foi para Maringá, Joinville, agora é o cardeal Primaz lá de Salvador. Ele é o vice-presidente, foi eleito agora, e ele é quem está coordenando todo esse projeto da pastoral do dízimo. Em cada lugar que esse homem foi, levou o MEAC. Fizemos um trabalho em toda a diocese de Ponta Grossa, fizemos em Joinville, fizemos toda a diocese de Maringá, e ele também é um grande discípulo de Dom Albano Cavalim, né? Também fizemos em todas as dioceses onde ele esteve, né? Então são realmente duas pessoas que podem nos dar essas orientações. Então nós, na nossa paróquia, ou na nossa diocese, vamos fazer conforme a orientação da CNBB, mas partindo da realidade da igreja local. Como disse, aquilo que se aplica lá em Guarulhos, onde nós estivemos ontem, é diferente, pode ser uma outra realidade, a de Marília, segundo as normas da diocese. Então temos a orientação geral conforme a nossa realidade, mas conforme a realidade da nossa diocese, o bispo, com o conselho de presbíteros, estabelece e coloca as normas pelas quais nós vamos nos orientar para fazer o trabalho acontecer. Não é a paróquia fazendo aquilo que quer, não, todo mundo atirando para um lado. É um trabalho com foco, todo mundo indo na mesma direção. Por quê? Porque existe uma orientação. Quando nós fizemos um encontro com o padre Dom Luiz, né? Quando Dom Luiz, o bispo de vocês, né? Esteve lá, e então depois da oração ele fez uma colocação e deu para sentir realmente o desejo dele, né, Padre Valdemar?
Ele está realmente interessado, quer empenhar, ele estava incentivando lá muitos padres para que realmente esse trabalho possa ser retomado, porque vocês já têm uma grande caminhada. O MEAC passou na Diocese de Marília, eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que na época nós fizemos todas as paróquias aqui da Diocese. Se não foram todas, foram quase todas. Foi, né? Uns 20 anos atrás, né? Então ele manifestou esse desejo. Então nós estamos falando da organização e o investimento na organização. Para quê? Para quê? Aqui está o pano de fundo. Eu diria a filosofia da pastoral do dízimo. Levar todos os fiéis uma participação concreta na construção do reino de Deus. Levar todos os fiéis, gente, significa todos mesmo. Não é aquelas pessoas que vêm à missa, que é uma porcentagem muito pequena. Então a pastoral do dízimo, ela tem um foco, um objetivo que é muito mais abrangente do que resolver os problemas financeiros da paróquia, para dar uma boa contribuição na cúria. É muito mais amplo. Nós temos que desenvolver um trabalho para levar todos os fiéis a participar na construção do reino de Deus. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar com quem vem na missa. Vamos fazer um trabalho de conscientização, de animação, para que com eles a gente tenha o necessário para atingir um objetivo, o mínimo para fazer um ótimo trabalho de evangelização, o melhor de todos. Estamos numa situação, mas o ideal é isto daqui, queremos chegar aqui. E vamos chegar aqui com quem está participando agora. Quando chegarmos nesse ponto, que nós vamos ver daqui a pouco, aí temos um trabalho para ser realizado para buscar aqueles que não estão participando. Então, guarde bem isso, levar todos os fiéis a uma participação concreta na construção do reino de Deus. Esse é o objetivo da pastoral do dízimo. Para isso, nós precisamos de material adequado. Então, o fichário, fichas, carnês, cartaz. Aqui tem muita gente que usa envelope, outra carteirinha, tem outras maneiras, né? Então, aquilo que for mais adequado, que der melhor resultado. Hoje tem boleto bancário, tem muitas maneiras, enfim, facilitar a vida do dizimista para que ele possa fazer isso com serenidade e com tranquilidade. Tudo aquilo que vai ajudar, materiais que vai ajudar a realizar o trabalho. Hoje nós temos aí a possibilidade de usar a internet. Vocês já têm um sistema unificado no computador da Diocese? Então, não precisa falar nada, né? Esse sistema integrado que ajuda realmente a controlar tudo. Então nós não precisamos de fichário, não precisamos de ficha mais, tudo é feito no computador, porque vai nos dando estatísticas, resultado, vai nos ajudando, né? Aí a ficha, o carnê, né? E precisamos também de cartazes, precisamos de propaganda, né? Então, olha aí, trabalho de animação missionária da pastoral do dízimo. Então nós temos aqui, por exemplo, esse primeiro cartaz que foi feito. Esse cartaz é exatamente a capa do primeiro material que eu preparei sobre a pastoral do dízimo, dízimo expressão forte de comunidade. Que quando aconteceu a minha pesquisa da pastoral do dízimo, e eu era responsável por aquela comunidade lá da favela e depois tive outras responsabilidades, eu comecei a ficar preocupado. Eu tenho que passar isso para frente. Então, antes de fazer o livro Dízimo e Oferta, eu fiz esse pequeno manual, Dízimo Expressão Forte de Comunidade, e ampliamos a capa do livro para fazer o primeiro cartaz. E o livro Dízimo Expressão Forte de Comunidade nasceu de quê? De que pesquisa? Não tinha nada. Não tinha livro sobre o dízimo nas nossas livrarias católicas. A única coisa que eu encontrei nas livrarias católicas foi exatamente este livrinho, Pastoral do Dízimo, estudo número 8 da CNBB, de 1975, baseado na Assembleia de 74. Então, li e eu disse, a orientação está toda aqui.
Fui nas Paulinas, fui nas Rosas, fui na Loyola, fui procurar, encontrei um livrinho pequenininho de Dom Maimone, que ele usou lá na diocese dele, que ele tinha preparado, porque ele fez parte da Assembleia, ele era bispo novo, que fez esse estudo. Ele, como era bispo novo, pensou, vou começar direito. E um grande defensor, até hoje, da pastoral do dízimo. Então não existia nada, hoje ainda existe mais de 80 títulos. Vocês não devem ficar naquilo que a gente mostra hoje, devem buscar, porque tem muita coisa boa. Muitos padres passaram a escrever com propriedade, com testemunho, com coisa. Temos muitos livros bons hoje, né? Mas aqui temos esse cartaz. Olha aí, o que o pessoal do marketing nos orienta. Esse artista é extraordinário. Esse artista é extraordinário. Ele criou esse cartaz para o livro. Ele disse, Antoninho, vamos fazer dele um cartaz, porque você tem um cartaz inteiro e você tem 4 cartazetes. Então ele disse, as pessoas devem colocar isso inteiro, mas também cortar. E colocar, porque quando você coloca separadamente cada coisa, transmite, você vai ao foco, você medita mais profundamente sobre aquele item. Então aqui dá a visão geral e aqui você vai ter uma reflexão na dimensão religiosa, social, missionária, e tudo é expressão forte de comunidade. Este livro, material aqui, vocês já tinham visto esse coração? Já? Vocês já usaram a paróquia de vocês? O Brasil inteiro e em todos os lugares, em outros países onde a gente vai, virou símbolo da pastoral do dízimo. Foi o mesmo artista. Eu tinha dito para ele, eu preciso que você faça um outro cartaz, e ele me apresentou esse cartaz aqui exatamente. Eu dei a frase para ele e ele me apresentou dessa maneira. Eu fiquei decepcionado, muito decepcionado. Eu falei, não entendeu. Eu queria que ele desenhasse um cara lascado, um pobre estilizado, uma favela, mostrar a realidade daqueles que precisam da partilha, né? Era essa a ideia que eu queria dar, né? Mostrar a dimensão social da pastoral do dízimo, né? E ele me apresenta isso daqui. Ele percebeu que eu fiquei decepcionado. Eu tenho um defeito. Se eu gosto, você percebe, mas se eu não gosto, você percebe também. E não tem jeito de eu tentar consertar depois, porque a primeira impressão é que fica, né? Então ele disse, Toninho, por que você não gostou? E eu resolvi falar, para mostrar para ele que ele não tinha entendido nada. Mas ele é um homem bom, Nelson de Moura. Tá velhinho, tá surdo, né? Mas foi um artista católico extraordinário. Vocês lembram o tempo que faziam aqueles cartazes, calendários, que era distribuído em posto de gasolina? Ninguém mais lembra? Os postos de gasolina, eles faziam cartazes e distribuíam. Antigamente se distribuía no Natal, né, os calendários, e colocavam mulheres bonitas, normalmente mulheres semi-despidas, né? E aí chamaram o Nelson de Moura, por causa dos cursilhos de cristandade, ficou famoso, porque ele desenhava, fazia muita coisa, né? Ele realmente era um grande artista. E chamaram ele para uma dessas empresas de distribuidoras de gasolina para fazer o calendário daquele ano. E ele foi, meu Deus do céu, agora eu vou ganhar dinheiro, porque na igreja eu não consigo ganhar dinheiro. E aí ele falou, vou lá. E se apresentou. Apresenta uma ideia. E ele começou a dar ideias, né? Mostrando a natureza, onde os carros passam, vão vendo a natureza e tal. E quando terminou, os caras falaram, desculpe, você não entendeu nada. Nós queremos que você continue dentro desse esquema. Na capa teremos, na época, a Brunet era a atriz linda, né? E depois aquela lá, garota de Ipanema. Então, queremos
a capa estampada com uma das duas. E foi falando. Ele, na simplicidade dele, dentro do seu testemunho cristão, ele disse: eu costumo utilizar como modelos a minha esposa e as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas lindas e tenho uma esposa linda, né? E todos os trabalhos que tenho feito hoje na igreja, tal, eu utilizo realmente as mãos delas, eu utilizo o sorriso, outra vez a fotografia da menina, brincando e tal, né? Se vocês me apresentarem as esposas de vocês e as filhas de vocês, eu faço o calendário do jeito que vocês quiserem. É claro que ele foi convidado a deixar o ambiente. Coerência. E ele então disse assim: Antoninho, é um coração que se reparte, um coração da partilha, do bolo de aniversário. O aniversariante fica feliz quando acaba o bolo, porque muita gente veio para aplaudir. Então aqui é o coração de Deus que se reparte com cada um de nós, mas é o coração de cada um de nós que se reparte para que todo mundo encontre o coração de Deus. Peraí, acabou. Gostei, achei que realmente deu uma resposta e o resultado está aí. Todo mundo passou a utilizar como símbolo da pastoral do dízimo. Pastoral do dízimo é muito mais do que dar dinheiro. Conhecimento, a nossa fé, os exemplos, o nosso trabalho, as graças que recebemos, o coração, a vida, enfim, é muito mais do que botar a mão no bolso. Pastoral do dízimo também, esse outro aqui, semente de prosperidade, 10 frutos. O mais bonito, o melhor, a primeira parte é Deus como prioridade, primícia. Então são cartazes que vão ajudando a criar uma mentalização. Mas nós vamos nas igrejas, não sei se já aconteceu na igreja de vocês. Você chega lá no dia 1º do ano, você encontra alguns cartazes. Quando você vai na festa de ano, agradecer a Deus depois de um ano que passou, você entra na igreja, você vai lá e encontra os mesmos cartazes, nos mesmos lugares, do mesmo jeitinho, ninguém mexeu, né? Sabe o que ajudou esse cartaz? Os homens de marketing dizem assim: a primeira vez que a gente entra no ambiente, a gente olha, o subconsciente capta tudo, pá! E você enxerga. Trabalho de animação missionária do dízimo. Você vê aí Santa Edvige? Cecília? Enfim, capta, grava. Na segunda vez que você entra no mesmo ambiente, você olha, o subconsciente diz: já conheço. Você vai olhar do mesmo jeito, mas sem se fixar. Na terceira vez que você entra, você olha assim, subconsciente diz: não se preocupe, não tem nada de novidade, é a mesma coisa, né? Então, na terceira vez em diante, não comunica mais nada para ninguém, é bobagem deixar lá. Mas eles dizem assim: se você pega aquele cartaz lá e colocar aqui, pegar esse que está aqui, colocar lá, você muda de posições. Quando você entra no ambiente, você olha, o subconsciente vai dizer: conheço. Aí você olha, o subconsciente vai dizer: conheço? Será que conheço? Aí você vai olhar, trabalho de animação nacional. Sim, já conhecia. Você teve a oportunidade de ler, fixar mais uma vez, e assim por diante. Então dizem que nós temos que criar uma dinâmica para chamar a atenção, para despertar a curiosidade, para trazer o resultado. E para terminar, depois nós vamos fazer um intervalo, né? Vamos ver a questão da porcentagem. Se nós já decidimos, fizemos a opção e realmente que vamos investir em cima disso, qual é a porcentagem da pastoral do dízimo, né? O que diz a Igreja Católica a respeito disso? Pagar o dízimo segundo o costume. Foi, durante muito tempo, o quinto mandamento da Igreja, né?
A partir de Bento XVI, nós temos uma nova versão do 5º mandamento da igreja: contribuir com as necessidades da comunidade, cada qual conforme as suas possibilidades. E vai de encontro ao Código Canônico. É um dever, mas uma honra, os fiéis contribuírem para as necessidades da igreja. Então, mais do que uma obrigação, é uma honra. É um dever, claro, mas uma honra. Por quê? Exatamente pela razão pela qual nós contribuímos, para a finalidade. Então, dízimo é 10%, claro que os protestantes vão dizer que é, e nós gostaríamos também de dizer isso, né? Mas será que nós podemos utilizar isso como uma fórmula de arrecadação mesmo dentro da igreja? 10% de um rendimento de 10 mil reais, uma pessoa que ganha 10 mil reais, é um bom salário. 10%, R$1.000, é um dízimo, eu imagino, super extraordinário. Tem alguém que contribuiu com R$1.000 na sua paróquia, padre? Não lembra? Não tem. Não é fácil, mas tem. Tem gente que contribui com mais. Tem. Mas é um bom dízimo, não é verdade? É o bom dízimo do Fonseca. E sobra R$9.000 para a pessoa. Então dá para se virar bem com R$9.000. Claro que tem gente que pode ser que tenha necessidades maiores, mas enfim, estamos partindo aí de um ponto, R$10.000. E uma pessoa que ganha R$100 por mês, lá tem muito, né? E que dá 10% de dízimo, só 10, sobra 90 para ele. Mas vai ser 8 ou 80. Você pega um exemplo assim com extremos. Por quê? Porque nós temos ainda no Brasil, apesar com tudo aquilo que se fala, aquilo que se vê, né? Nós temos ainda 26 milhões de pessoas no Brasil que vivem com menos de R$100 por mês. R$10 não vai resolver nada, não vai melhorar muito a vida dele, não vai piorar muito a vida dele. Acontece, vai sobrar 90 que não serve para nada. Então R$10 para quem já ganha tão pouco é uma fortuna. O R$1.000 para quem ganha 10 não é tão significativo quanto esses R$10. Então nós não podemos aplicar o mesmo critério para situações diferentes. E os bispos dizem exatamente isso, aplicando a mesma fórmula, o mesmo critério para o rico e para o pobre. Quem é que está sendo penalizado? Sempre o pobre. Então não podemos trabalhar dentro disto. E a sensibilidade dos nossos pastores, Bento XVI diz: contribuir com as necessidades da comunidade, cada qual conforme as suas possibilidades. Então nós vamos ouvir São Paulo dizendo: cada um dê segundo se propôs em seu coração, não dê de má vontade ou constrangido, porque Deus ama quem dá com alegria. Então lá os bispos no início diziam que devemos desenvolver um trabalho de conscientização do povo e dos agentes pastorais. Então um povo conscientizado se torna um povo generoso e vai dar com as suas possibilidades o máximo que pode, né? Dentro das suas possibilidades. Os R$10 daquela família pode significar realmente o óbolo da viúva, pode estar dando realmente muito mais do que talvez tivesse obrigação de dar. Vamos então fazer um intervalo para tomar uma água, para ir no banheiro, não sei, né? E dentro de... Vamos aproveitar deste nada então e fazer tudo. E agora, quem é que faz tudo? Tudo. Muitos lugares começaram por nada. A caminhada de vocês de 20 anos, né? Daqui para frente é muito mais tranquila.
com certeza é muito mais fácil agora dar continuidade. Vamos ver aqui agora, dentro do investimento na organização, a equipe missionária do dízimo, os ministros da partilha. Por que equipe missionária do dízimo? Porque tem que ser missionário, porque deve ser missionária. Qual a diferença de uma equipe missionária e de uma equipe do dízimo? Eu encontrei um homem na cidade de São Paulo, fui fazer uma palestra uma noite, isso já há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, e ele tinha 82 anos naquela ocasião, e o padre me apresentou, falou: este homem que você está vendo nunca falta, ele tem 82 anos, há 18 anos ele é um dos cobradores do dízimo, ele tem uma dedicação incrível, ele faz isso com tanta alegria, com tanto amor, né, que deixa a gente questionado. 18 anos ele tinha, começou com 70 anos de idade, né? E aí eu fiz a palestra, tal, fizemos lá, batemos papo, tal, e no final ele veio e disse: estou envergonhado, muito envergonhado. Um homem da minha idade não pode sentir vergonha, mas principalmente não pode ter vergonha de confessar. E eu comecei a ficar meio assim, né, diante de uma personalidade assim, principalmente por aquilo que o padre tinha falado. Ele falou: daqui para frente nunca mais vou ser aquilo que fui nos últimos 18 anos. Não vou mais ser cobrador do dízimo. Você imagina a sensação que me passou? Desanimei um homem de 82 anos que se dedicou com tanto carinho. Ele falou: de hoje em diante eu entendi que eu tenho que ser um missionário do dízimo. Portanto, daqui para frente, as minhas visitas nas casas, eu não vou mais buscar o dinheiro, eu vou lá como missionário, e tenho certeza que as pessoas, elas mesmas, vão entregar na igreja. Aquele dia eu entendi que valia a pena dar continuidade no trabalho de animação da pastoral do dízimo. O cobrador, ele vai todo mês, cobra, traz, o missionário vai lá 1, 2, 3 vezes. Na quarta ele não precisa mais ir para trazer o dinheiro. Aquela família, aquela pessoa já estará participando. E se participa, não tem sentido que alguém vá buscar dinheiro na casa dele. Mas aquele homem disse que ia continuar a visitar mensalmente aquelas pessoas. Só que ele ia como missionário. Eu vou lá levar a palavra de Deus para essas mesmas pessoas, as notícias da comunidade, as coisas boas que estão acontecendo, para que se sintam sempre atraídos a participar. Então, é uma equipe missionária assim que nós queremos fazer acontecer na nossa paróquia, né? Quem pode participar da equipe missionária da pastoral do dízimo, né? Qualquer pessoa, mas deve ter em mente 5 pontos. Em primeiro lugar, que dízimo é uma pastoral. Gostei da expressão, padre. O senhor falou pastoral raiz. Pastoral raiz, é exatamente isso. Então é uma pastoral tão importante quanto qualquer uma outra pastoral. Foi? Pois não? Não sei se foi. Acho que foi só a filha. Hã? A raiz escolheu. A raiz. A raiz. Alô? Nova raiz aí? Opa, tem uma. Oi, muito bem. Você vai ter. Então, uma pastoral importante quanto as outras, né? E faz parte da pastoral de conjunto, né? Como a catequese, liturgia, meio de comunicação, enfim. É exatamente isso que o padre explicava. A pastoral raiz ou locomotiva
aquela que está a serviço de todas as outras. Se essa der bom resultado, todas as outras terão melhores condições para fazer melhor o seu trabalho. Então é assim que devemos nos colocar como equipe. Segundo lugar, devemos ter conhecimento sobre aquilo que vamos explicar. E quando a gente fala que a diferença de um cobrador do dízimo e do missionário do dízimo é aquele que atrai, né? Está aqui também o conhecimento. Eu devo conhecer para ensinar. Esse é o primeiro ponto. Conhecer e ensinar o que eu aprendi. Segundo lugar, praticar aquilo que eu ensino, dar testemunho. Terceiro lugar, humildade. Quando eu não sei, eu vou perguntar. Então, ensinar o que eu aprendi, praticar o que eu ensino e perguntar quando eu não sei. Ok? Então, conhecimento do dízimo. Os subsídios, para que a gente possa adquirir esse conhecimento, preparados e apresentados pelo MEAC, nós temos o primeiro, que é Pastoral do Dízimo, Projeto de Amor. É o primeiro livro que faz parte de um kit. Este livro é um manual que durante 14 anos foi desenvolvido para ajudar do A a Z, para que uma equipe possa fazer o seu trabalho missionário da Pastoral do Dízimo na paróquia. Todos os que estão preenchendo ou preencheram aí o e-mail vão receber, segunda-feira, vou digitar, terça, se não for essa semana, vocês vão entender por quê. Estamos no mês de abril. O que termina dia 30 de abril para um contador? Imposto de renda. E é impressionante a quantidade de gente que deixa para a última semana. Então, vou tentar, esta próxima semana, já mandar um e-mail para vocês, né? Com o link do DVD, tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão assistir num vídeo, num DVD de 42 minutos, numa outra linguagem, numa outra forma de apresentação, mas tudo que vocês estão vendo, vocês vão ver de outra maneira, e tudo que eu estou falando, vocês vão ouvir também de outra maneira, em 42 minutos. Então vocês vão receber esse DVD, que é Como Implantar e Manter o Dízimo na Comunidade, Dízimo, um Acontecimento Feliz. Vão receber também um CD com 12 músicas sobre o dízimo, né? Então é um material que vocês vão ter. E aqui vocês têm do kit Dízimo, Projeto de Amor. Este manual, a primeira parte é como organizar a equipe, como escolher as pessoas para organizar a equipe. Uma vez a equipe escolhida, o que a equipe vai fazer? Vai estudar sobre dízimo. Então, com toda uma orientação, uma dinâmica, para em alguns encontros, essa equipe ficar fera, entender sobre dízimo, né? Todo o seu sentido teológico, seu sentido pastoral, e quando vai estudar, vai usar os outros subsídios do kit, e vocês vão ver o que é que faz parte desse kit. Então, a segunda parte, a equipe vai estudar sobre dízimo. Terceira parte, conhecer a realidade da paróquia. O que a paróquia precisa? Qual é o objetivo a ser atingido? Está entrando 20 mil por mês de dízimo, está sendo pouco, precisa muito mais para realizar muito mais. Para realizar o quê? Nós temos um plano pastoral. Para realizar esse plano pastoral, nós estamos precisando de 40 mil. Temos 20, precisamos de 40. Então, conhecer essa realidade para poder ir encontrar a solução para os 40 mil. Muito bem. Então, a primeira parte, escolher a equipe. Segunda parte, preparar a equipe, entenda bem de dízimo para poder orientar o povo. Terceira parte, conhecer a realidade da paróquia. Quarta, agora vamos fazer a celebração do dízimo com o povo. Então, é aquelas datas que nós vamos passar para o Padre Valdemar. O Padre Coordenador me pediu que eu passasse para o senhor as datas livres ou disponíveis que o MEAC tem, porque tem paróquias que querem fazer imediatamente e tem paróquias que já vieram falar comigo, querem fazer em setembro e em outubro. Ok, nós vamos dar as datas disponíveis,
E cada uma das paróquias, cada um de vocês, o padre, vai poder escolher o fim de semana que quer que o missionário do MEAC vá lá fazer a celebração do dízimo. Então tem toda a orientação como organizar a celebração do dízimo. Depois da celebração do dízimo, quando o missionário do MEAC vai embora, o que fazer no domingo seguinte? No segundo domingo, no terceiro e no quarto. Então, durante um mês, depois da celebração, tem toda a orientação para a equipe. O que fazer no primeiro mês depois? No segundo, terceiro e no quarto. Tem orientações específicas para deixar essa equipe realmente entusiasmada, deixar o povo entusiasmado, mostrando resultados, mostrando, né, a beleza que é a pastoral do dízimo. E o que fazer depois de 5 meses? Parece que demora para passar 5 meses? Não, vai rapidinho. Aí você vai ver todo o planejamento. Nós estávamos recolhendo 20 mil, precisávamos de 40, já estamos com 40. E vou mostrar para vocês como se faz isso, e vocês são testemunha que dá certo, que funciona. Vai conseguir isso em 60 dias, no máximo 90 dias. Depois do 5º mês, tem orientação o que a equipe deve fazer para sempre. Para sempre. Então até o trabalho missionário, até as visitas de casa em casa, se for necessário, dentro de missões populares planejadas pela paróquia. Então nós chamamos de missões em seu lar. Então, as pessoas que vão fazer missões em seu lar. Então, o primeiro subsídio é este aqui, que é o manual. O segundo é este, o primeiro manualzinho. O que está lá é de uma forma, o que está aqui de outra. Esse foi feito há 31 anos atrás. Eu tinha 2 anos de experiência, na minha experiência pessoal com o dízimo, quando preparei isso aqui. Tem 31 anos, continua atualizado. Nunca foi mudado o seu conteúdo. Portanto, aquilo que vocês encontram aqui, até com as coisas modernas de hoje em dia, Antônio Tato na época já pensava. Sabem por quê? Por uma coisa muito simples. Eu fui o primeiro escritório de contabilidade de São Paulo a ter computador. Naquele tempo existiam muito poucos computadores nas empresas. Só as grandes empresas que tinham os IBM e tal. Não existia ainda os PCs. Quando surgiu o primeiro PC, eu já tinha um notebook grandão, desse tamanho, precisava uma mala para carregar, dos Estados Unidos. Aí quando surgiu os primeiros PC, a gente já tinha o primeiro computador que era fabricado no Brasil, o Cobra. Fomos os primeiros clientes do Cobra. E aí colocamos a contabilidade dos nossos clientes no computador. Foi uma novidade. E foi assim que eu coloquei a Arquidiocese de São Paulo, tudo computadorizada na época, 410 paróquias, né, 700 e tantas comunidades naquela ocasião. Tudo no computador. Então, na época eu já pensava que um dia as paróquias ia ter gente que ia utilizar os esquemas modernos. E sabe qual que era o mais moderno na época? A possibilidade de dar o número da conta bancária para os dizimistas, para que quem quisesse fazer o depósito direto na conta, ou mandar um boleto, talvez. Hoje já tem paróquias que utilizam o cartão de crédito. A pessoa vai lá no plantão e passa o cartão. Não precisa andar com dinheiro, ninguém mais usa cheque hoje em dia. Enfim, essas coisas que facilitam. Então, esse aqui é o segundo, estudar bem. Terceiro material é Dízimo Ministério da Partilha. Aqui nós vamos ter o histórico, a história do dízimo na humanidade e da igreja. Os pontos altos e os pontos fracos, o surgimento, a origem, a causa do dízimo, a beleza extraordinária, mas também as derrocadas, quando o povo sofria, o povo era dizimado, e depois, através do compromisso de dar as primícias, de agradecer a Deus, de voltar-se para Deus e oferecer os dízimos de tudo, o povo se reconquistava a paz, reconquistava a liberdade e era feliz. Enfim, todas as coisas, histórico, então, toda a história. Quando termina essa parte histórica, até quando o dízimo foi proibido e por que foi proibido, aí fica a interrogação. E agora, com essa experiência do povo de Deus,
positiva, com todos os momentos negativos, mas que acabou positiva. E depois o dízimo foi proibido em toda parte, por lei. E a história aqui no Brasil, como começou, como que continuou? Aí fica a pergunta, e agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer tudo aquilo que a história nos mostra de bom, eliminando os erros. E aí então vem a orientação, o que é que nós podemos fazer, né? Uma proposta educativa, o dízimo que queremos, o dízimo que é possível. Então aqui a parte histórica do passado e a história que nós podemos fazer daqui para frente. Dízimo e oferta na comunidade. Então aqui já é o conteúdo teológico, os textos da Bíblia, com aquelas reflexões que eu fiz, que mudaram a minha vida e o meu coração, e transformaram a minha vida. Então pensei, se mudou a cabeça de Antoninho Tato, esses textos bíblicos podem mudar o coração de qualquer pessoa. E é exatamente isso que a gente tem observado nesses 30 últimos anos, quando foi lançado este livro. E nesses 30 anos estão preparando agora a edição comemorativa de 3 milhões de exemplares. Vocês estão olhando para um cara rico. Um cara que vendeu 3 milhões de exemplares de livro no Brasil, direitos autorais, está rico. Mas não foi só 3 milhões, não, são 4 milhões e meio de livros, dos meus livros que já foram vendidos, né? Mas vocês continuam olhando para o Antoninho Tato. Vivo o meu trabalho, na empresa, esses últimos 43 anos. Esses livros todos não têm direitos autorais, nenhum centavo de direitos autorais, exatamente para que tenham um valor baixo, porque é um livro para a igreja, para o povo, para que a gente possa ter em mãos, para que todos possam realmente descobrir a graça que aconteceu na minha vida e que seja uma realidade na vida de cada pessoa. O que nós temos visto de exemplo disso aqui pelo mundo afora, não só no Brasil, lá na África, gente, vocês não imaginam, eles traduziram isso no Ronga, no idioma, num dos dialetos deles lá, e olha, é uma coisa assim impressionante que está acontecendo. Então este livro é o livro que é entregue para as famílias, mas antes de ser entregue para a família, faz parte do kit da liderança. Então a liderança tem exatamente este livro, este daqui e o dízimo e oferta, são os 4 livros que estão lá atrás, que conforme combinado com os padres. Então não sei se o pároco determinou que uma pessoa compra os livros, paga os livros para todos que vieram da sua paróquia, ou aquela pessoa que individualmente vai lá comprar o livro. O Fonseca, me dá um milagre aí, a hora que você puder. E nós colocamos aí para arredondar, o livro O Milagre Aconteceu, depois vocês vão saber o que é. Ele custa R$6, mas para facilitar o troco, nessas ocasiões, a pior coisa é troco. Aí dá R$18 o kit, né? Dá R$17,50 o kit. Então o livro custa R$6. Então, para arredondar, o livro vai ficar em R$2, R$2 ou R$3, não sei. Enfim, vai arredondar o kit todo, inclusive com o livro da Bruna, vai custar R$20. Muito bem. Mas se não quiser o livro da Bruna, paga individualmente. Vale a pena levar o livro dos milagres. O senhor leu? Muito bom. Não conta nada por enquanto, tá bom? Depois você fala. Então, esse é o kit, esses são os materiais. Então, a equipe deve estudar bem. A pastoral do dízimo da CNBB, gente, não é um livro popular. Não é um livro popular. A pastoral do dízimo da CNBB é um livro feito para padres, para intelectuais, para coordenadores, pessoas que têm uma melhor preparação. Então não é um livro para distribuir para o povo.
E eu senti isso quando fiz a pesquisa. Então, por causa disso, é que preparei naquela ocasião este manualzinho para o nosso povo da favela, porque isso aqui foi preparado para o povo da favela. E quando vi o resultado que deu, aí eu me animei, e foi quando peguei aqueles textos bíblicos todos, transformamos nesse livro e distribuímos para todo mundo na favela. E foi algo extraordinário o que nós assistimos. Mas é um livro que a equipe do Dízimo deve conhecer, para saber que tudo isso aqui está perfeitamente dentro da orientação da CNBB. E olha, não existe, eu vou dizer uma coisa aqui, parece ter pretensão, não existe no mundo, em nenhum país do mundo, um conteúdo tão extraordinário quanto esse. Tivemos 2 encontros, 2 congressos internacionais do Dízimo, e lá apresentaram os materiais, principalmente um padre dos Estados Unidos que é escritor, mais de 70 livros. Ele tem as melhores matérias lá dos Estados Unidos sobre o dízimo, do jeito deles lá, né? Mas quando ele conheceu o nosso material, ele disse: vocês estão de parabéns. Eu nunca imaginei que um grupo de bispos da CNBB, uma conferência, fosse elaborar algo tão extraordinário. Palavra desse bispo, o padre Chapel. E realmente, gente, aqui está tudo pensado. Isso aqui é fruto da ação do Espírito Santo. Por isso estou muito animado com o próximo material que vem aí. Então, se puder, leia, porque vale a pena. E é claro, gente, nós temos que beber na fonte. Pegar aqui o texto que está com a reflexãozinha do Antoninho Tato é muito pouco. Tem que pegar aquela citação bíblica, vai na tua Bíblia, leia o capítulo todo, e aí você estará bebendo na fonte e você vai entender em profundidade. Segundo lugar, então, ensinarmos aquilo que aprendemos, praticarmos aquilo que ensinamos, dar testemunho. E aí entra uma coisa que a gente tem encontrado em muitos lugares, né? Nas outras dioceses. As outras dioceses tem muita gente que trabalha na pastoral do dízimo e não são dizimistas. Aqui não acontece isso, né? É a primeira vez que tem silêncio. É a primeira vez que acontece isso. Todo mundo dá risada. Então, parabéns para vocês. Parabéns, de verdade. Estou falando de coração. Porque eu não posso acreditar que alguém vá animar o povo a falar sobre dízimo sem dar o próprio testemunho. Isso é bonito, gente. Disso nós podemos falar, nós podemos testemunhar. Não importa se é muito ou se é pouco o nosso dízimo. O importante é que estamos dando de coração, além de trabalharmos, além de darmos o nosso testemunho do dízimo do nosso tempo. Então, dar testemunho. Quarto lugar, né, é trabalhar em equipe. É muito importante quando a gente não é um faz tudo, né? Eu achava que estava dando um bom exemplo na minha comunidade naquele tempo, lá na favela, e numa outra comunidade que a gente cuidava. A gente fazia tudo, era uma coisa impressionante. De manhã, à noite, sábado, domingo, todas as noites, não tinha um dia livre na agenda. Aí eu chamei um cara que estava sempre lá, disse: olha, a gente convida, todo mundo ajuda de alguma forma, você nunca participa. E ele é um cara bom, um cara legal, lógico, dava dízimo, mas nunca se envolvia em nada. Falou: por que você nunca se coloca em nenhuma equipe? A gente nunca vê você ajudar. Ele falou: o quê? Para ter a desgraça de vida que você leva, eu vou me meter nesse negócio? Nunca. Ele falou: como assim? Que vida familiar você tem? Que pai você é? E ele falou sério. Eu voltei para casa, remanejei tudo, larguei um monte de coisas que eu fazia na comunidade, outras pessoas começaram a fazer bem feito. Aí eu percebi a diferença. Não adianta você querer fazer tudo e não poder fazer bem feito, por mais que você queira, ou você pensa que está fazendo bem feito. Eu pensava que estava, não estava não. Então, trabalhar em equipe, né? E
principalmente, respeitar a outra equipe. Em quinto lugar, não é a minha pastoral que é importante, não é o meu trabalho que é importante, é a pastoral de conjunto. Eu vou fazer bem feito o trabalho na pastoral do dízimo e vou respeitar aquele que trabalha na liturgia, que trabalha na catequese, que trabalha na promoção humana. Enfim, nós temos que trabalhar em sintonia e dar testemunho nesse sentido. A equipe da pastoral do dízimo, ela vai fazer um trabalho e vai entrar o dinheiro necessário, até mais do que o necessário para fazer tudo. Então passa a ser uma equipe importante, uma equipe que tem visibilidade, né? E aí pode acontecer, pode estragar tudo. Quando terminar no final do mês, fizemos o melhor trabalho, deu o melhor resultado, a Bíblia nos ensina que devemos dizer: somos servos inúteis. Vou começar a fazer tudo de novo no próximo mês para sair ainda melhor. Aí você vai sentir alegria no coração. Aí você vai sentir que você está fazendo não para aparecer, você está fazendo para engrandecer o reino de Deus, por amor a Deus, por amor a Jesus. Aí vale a pena rezar o Pai Nosso, aí vale a pena olhar para o crucifixo e dizer: obrigado, Jesus, pelas 6 chagas, né? A gente conhece 5, a gente fala de 5, né? A 6ª chaga a gente nunca fala, né? A 6ª chaga foi o resto do corpo. Não tinha um pedacinho do corpo que pudesse ser tocado sem que estivesse cortado. Chegava a cair pedaços de carne das chicotadas que ele levou na flagelação. E a gente então vai poder dizer: olha, pelo simples trabalho que eu faço, pela alegria que eu estou sentindo, né? Obrigado, Jesus, pelas chagas. Aí a gente vai começar a perceber que trabalhar na igreja, gente, é um privilégio. Qual a dúvida que você tem sobre a organização e o investimento? Tudo aquilo que nós falamos até aqui, nesta primeira parte. Então, você ouviu que a gente falou sobre material adequado, sobre a formação da equipe, sobre a filosofia do dízimo, né? Dentro da sua experiência, o que é que você gostaria de discutir? Se você tem uma pergunta, você faça. Depois do almoço nós vamos ter um momento para a gente poder bater bola. Então, escreva aí. Não precisa concordar não com aquilo que eu estou dizendo. Se você discorda de alguma coisa, faça uma pergunta, faça uma colocação e a gente vai conversar junto. Aí crescemos, aí vamos crescer, né? Se eu te dou uma nota de 50, Padre, e você me dá uma nota de 50, ninguém ganhou nada. Você vai embora com a minha e eu vou embora com a sua, o valor é o mesmo. Mas se eu conto minha experiência para você, Padre, se você me contar a tua experiência, eu vou com a minha e levo a tua. É isso. Então, critica, faça comentário, faça pergunta, porque aquilo que você tem dentro, que está sentindo no coração, vai ajudar para todo mundo, para fortalecer, ou para despertar, ou para pensar diferente.